Boa tarde, guerreiros e guerreiras do primeiro ano do ensino médio. Aqui quem fala é o professor Alexandre Nogueira de Física, do nosso exitoso projeto EducaPE. O tema da aula de hoje é a cinemática vetorial. Daqui a pouco te explico um pouquinho sobre isso. Um abraço em especial a todos os alunos da Rede Estadual de Pernambuco, em especial os alunos da Escola Cônego Jonas Taurino. Continue o estudo, guerreiros, firme e forte. Ei, atenção, se você não conseguiu fazer a sua avaliação diagnóstica, não se preocupe, vai ter um momento que você vai realizar essa avaliação na sua escola de forma presencial. Nenhum aluno vai ser prejudicado. A Secretaria de Educação vai atingir todos os alunos na sua busca ativa. Não desista, nós estamos aqui para apoiar você, aluno. Então, vamos explicar, minha gente, o que é a cinemática vetorial. Muito bem, cinemática, a gente sabe que é a parte da mecânica que estuda os movimentos. A cinemática é uma abordagem descritiva dos movimentos. Ela descreve os movimentos. A vetorial é porque dá uma ênfase, caracteriza o vetor em módulo, em direção e sentido. Então a cinemática é a parte da física que estuda os movimentos, dando uma ênfase à noção de módulo, de direção e de sentido. Isso é o que caracteriza uma grandeza vetorial. Olha para mim, meu povo. Cinemática escalar. A preocupação é apenas com o valor e a unidade. A cinemática vetorial, caráter, abordagem vetorial, módulo, direção e sentido. Simbora, meu povo, estudar a cinemática vetorial. Um dos primeiros conceitos básicos, os conceitos pilares da cinemática vetorial é o que está em tela. Muito bem, Aninha. É o vetor deslocamento. Essa Aninha nota 1000. O vetor deslocamento é diferente da distância escalar. Olha na tela, gente. P1, T1. Significa dizer posição 1, instante 1. P2, T2. Posição 2, instante 2. Isso quer dizer que um ponto saiu da posição 1 para a posição 2. O ΔS é digamos assim, a trajetória, é o caminho descrito por ele que está aí de vermelho. Mas o que é o vetor deslocamento? O vetor deslocamento é um elemento matemático que tem módulo, que tem direção e que tem sentido. Ele tem origem no ponto P1 e aponta o sentido para o ponto P2. É a menor distância entre dois pontos. Olha aí, tio Valtinho. A menor distância entre dois pontos físicos é o vetor deslocamento. Atentem para o fato, gente. ΔS representa o caminho, representa a trajetória e o vetor deslocamento é a noção da direção e sentido. É mais ou menos o que acontece com o Waze, com o sistema de localização espacial. Esse sistema de deslocamento espacial utiliza vetor deslocamento. Trajetória curvilínea, pessoal. Se a trajetória for curvilínea, se a trajetória for circular, o valor do vetor deslocamento é menor do que a distância escalar. Por exemplo, você vai daqui para São Paulo. Você sai daqui para São Paulo seguindo a BR em o seu carro, em sua BMW. Então você vai daqui para São Paulo, na BR, você está efetuando um deslocamento escalar. Mas você não vai mais de BMW não, agora você vai de avião. Você acha que o avião segue daqui para São Paulo seguindo a BR? Claro que não. Além da velocidade ser maior, ele segue distâncias o quê?
vetoriais. Ele pega a menor distância que vai ligar de Recife até São Paulo e sai numa trajetória retilínea, obedecendo o vetor deslocamento. Então, se a trajetória, povo de Deus, for curvilínea, o valor do vetor deslocamento é menor que escalar. Olha para mim, meu povo. O vetor deslocamento, olha de novo, Aninha, valeu. O vetor deslocamento só é igual à variação escalar em espanhol numa única condição. O vetor deslocamento só será igual ao deslocamento escalar se a trajetória for retilínea, se ele seguir no movimento MR, chamado movimento retilíneo. Olha na tela, povo de Deus. Na trajetória retilínea, tu tem P1 e T1, posição 1 e instante 1. Na trajetória retilínea, tu tens P2 e T2, posição e instante. Olha ΔS, que é a distância escalar, e olha o vetor deslocamento. Vamos supor que ΔS é igual a 7 metros. E qual é o valor do vetor deslocamento? 7 metros. Isso é a pergunta do Enem. Qual é a condição, qual é a única condição que o vetor deslocamento é igual à distância escalar? O vetor deslocamento só vai ser igual à distância escalar numa única condição, quando a trajetória for eminentemente retilínea. Bom, entendendo o vetor deslocamento, lembra aqueles conceitos, meu povo? Espaço, velocidade e aceleração. Na cinemática, a cinemática é descrita através de 3 grandezas. É o espaço, que serve para localizar, é a velocidade, que mede a variação da posição, e a aceleração. Da mesma forma, vamos estudar em tela a velocidade vetorial média, chamada de VM. V de velocidade e M de média. Olha, meu povo, é o quociente. O que é que significa quociente, professor? Razão. O que é que significa razão, professor? Divisão. Então, é o quociente, é a divisão, é a razão entre o vetor D, chamado vetor deslocamento, e o correspondente intervalo de tempo. Olha a fórmula, gente. VM, tá vendo que tem essa flechinha em cima? Chamamos de velocidade vetorial média. É igual razão do vetor deslocamento D pelo intervalo de tempo. A perguntinha que não quer calar. Ei, professor, por que nessa fórmula tem flechinha em tudo, só não tem flechinha no ΔT? Um instante para o pensamento. Pense um pouquinho. Por que tem a flechinha em VM? Por que tem a setinha em D e não tem no tempo? Muito bem, fera. É porque o tempo é uma grandeza escalar. Ela só precisa de número e unidade para ficar entendida. Olha para mim, bota na tela aqui, Aninha, o olho de Nogueira. Ó, preste atenção, meu povo. Grandeza escalar e grandeza vetoriais têm características o quê? Diferentes. Eu sei que você já sabe que você é capaz. Grandeza escalar é aquela que só precisa do número e da unidade. E grandeza vetorial, além do número e da unidade, precisa da noção da direção e sentido. Vou dar exemplo. Quando eu digo, ei Nogueira, já se passaram 10 minutos da tua aula. Olha, se passaram 10 minutos da tua aula. Qual é o valor numérico? 10. Qual é a unidade? Minutos. Que grandeza é essa? Tempo. E tempo é eminentemente o quê? Escalar. A informação já está completa apenas pelo número e pela unidade. Outro exemplo, meu povo, o volume de uma caixa d'água, o reservatório aqui da ETEPAC, ela tem 3.000 litros. Qual é o valor numérico? 3.000. Qual é a unidade? Litros. A informação já está precisa e completa apenas pelo número e pela unidade. Seguramente o volume é uma grandeza física escalar.
Assim se comportam, pessoal, outras grandezas, como temperatura. Para você entrar aqui na ETEPAC, em toda a repartição pública, tem aquele termômetro digital que vai aferir a sua temperatura. Quando Nogueira foi entrar aqui, deu lá 35,6 graus Celsius. Qual é o valor numérico? 35,6. Qual é a unidade? Graus Celsius. É porque a temperatura é uma grandeza escalar. Agora, quando além disso ela precisar da noção da direção e sentido, ela é vetor. Gente, vamos dar um exemplo. Você sabe onde é a escola ETEPAC, a gravação do EducaPE? Sei. Vamos marcar para estudar lá em casa. Eu moro a uns 200 metros da ETEPAC. Sabe onde é a ETEPAC? Eu moro a uns 200 ou 300 metros. Fui, Aninha. Chega lá em casa para estudar. Você, peraí, Nogueira, eu sei onde é a ETEPAC. Massa. Eu sei que eu vou andar 200 ou 300 metros. Massa. Mas faltou dizer o que mesmo? Qual é a direção e qual é o sentido que eu vou ter que andar quantos metros? 300. Então, quando a grandeza minha, ela pede isso, ela está dizendo que é vetor. Então, todo vetor que se preza, vetor de família, vetor rubro-negro, para valer, série A, ele tem que ter 3 elementos. Tem que ter um módulo, uma direção e um sentido. Então, é por isso que tem aí VM, tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor deslocamento. Olha aí, olha a carteira de identidade da velocidade vetorial instantânea. Módulo igual ao módulo da velocidade escalar no instante t. Direção da reta tangente que toca naquele ponto. E o sentido é o sentido do movimento. Tu não esquece. Toda grandeza vetorial tem que ter 3 elementos, um módulo, que é valor, uma direção e um sentido. Olha para mim. Ei, primeiro ano, isso, Aninha. Não confunda a natureza com Ana Teresa. Gostou dessa? Não confunda bife ali na mesa com bife à milanesa. Olha aí, Valtinho. Então, não confunda direção com sentido. Direção é uma coisa, sentido é outra. Em cada direção, eu posso ter quantos sentidos? 2. Se eu escolher a direção horizontal, ou o vetor aponta para a direita, ou ele aponta para a esquerda. Ok? Se eu escolher a direção vertical, ou o vetor Aninha aponta para cima, ou aponta para baixo. Direção é uma coisa, sentido é outra, sacou? A direção é a reta que ele está desenhado e o sentido é para onde a flechinha está apontando. Bom, pessoal, velocidade vetorial instantânea aí na tela cheia. Aí você tem o sentido do movimento de uma partícula P descrevendo uma trajetória circular, curvilínea, parabólica. Então, o sentido do movimento está representado na figura. Quando a partícula atingir o ponto P, P de Paulo, P de ponto, olha o que acontece com o vetor velocidade instantânea. O vetor velocidade instantânea tem a direção da reta tangente que toca no ponto, a flechinha dele aponta para o sentido do movimento e a velocidade naquele ponto. Então isso é o chamado vetor, velocidade instantânea. Se o movimento fosse para a esquerda, o vetor apontaria para lá. Olha para mim, gente. Dirigindo o teu carro em linha reta, com velocidade qualquer. Aí a porta do passageiro ficou entreaberta, você não fechou direito. Aí você colocou sua sogrinha lá do lado, acompanhando você, a sogrinha no banco do passageiro. Aí você vai reto e faz uma curva para a esquerda. O que acontece com a figura? Ela sai seguindo a direção tangente, a porta abre e ela vai reto. Não foi você que assassinou sua sogra, não. Foi a inércia, foi o vetor velocidade. Se você for acusado disso, você vai dizer, peraí, não foi eu não, foi o vetor velocidade, foi a inércia de Newton. Vai prender Newton? Então o vetor velocidade instantânea tem um módulo, tem uma direção e tem um sentido. Pessoal, agora vamos exercitar. Respira.
Você é capaz, vai com calma, lembre-se que Deus ajuda a quem estuda, meu povo. Vamos exercitar. Leia o enunciado. Um aluno sai de sua casa para ir ao colégio. Claro, aula presencial. E se desloca sucessivamente 100 metros de sul para o norte, 80 metros de oeste para leste e 40 metros de norte para sul. Olha o design, gente. Tá vendo aí que tem um símbolo dos pontos cardeais? Tá vendo que tem norte, sul, leste, oeste e tá indicado aí a casa do aluno no ponto P. Primeiro, ele vai 100 metros do sul para o norte. Então ele está subindo. Depois chega 80 metros de oeste para leste, para a direita. E depois 40 metros norte para o sul, voltando. Qual é a perguntinha que não quer calar? Ei, represente os sucessivos deslocamentos do aluno e o deslocamento vetorial D, desde o ponto que ele partiu de casa até o ponto que chega da escola. Vamos recapitular que recordar é viver um amor duas vezes. Olha, 100 metros de sul para o norte, 80 metros de oeste para leste e 40 metros de norte para sul. Segue o povo. Qual o módulo do vetor deslocamento? Gente, olha o design, olha o desenho aí, já pronto. Aninha é fera, ó. Tá aí a casa dele. O primeiro ele deslocou, olha, 100 metros de sul para norte. Olha o vetor ali. Depois deslocou 80 metros de oeste para leste. Olha o outro vetor. E depois desloca 40 metros de norte para sul. Aí você tem os deslocamentos escalares e vetoriais. Ele saiu da casa dele e foi até o colégio. Para fazer o deslocamento escalar, é só seguir as flechas. Para fazer o deslocamento vetorial, é pegar o segmento de reta que liga da casa dele até o colégio. Muito bem. O que é que ele pediu? Primeiro, o vetor deslocamento. Aplicazione do teorema de Pitágoras. Porque o vetor deslocamento é um teorema de Pitágoras, é um triângulo retângulo 60 com 80. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, D vai ser igual a 100 metros. Isso quer dizer, meu povo, olha na figura, para sair de casa e chegar até o colégio, o vetor deslocamento, a menor distância que existe da casa dele para o colégio, foram 100 metros. Mas isso não quer dizer que ele só andou 100 metros, porque vê só, vou voltar aqui. Ele andou 100 metros de sul para o norte. Andou mais 80 metros de oeste para leste, só aí já fez a linha 180. 100 mais 80, 180. E depois 40 metros de norte para sul, 180 mais 40, linha fera, 220. Então a distância, linha escalar, foram 11 deslocamentos de 20 metros, 220 metros. Olha para mim, gente. O deslocamento escalar foi 220 metros. O deslocamento vetorial só foi 100. É como se do ponto de vista escalar, ele vai andar o que percorreu toda a trajetória. Então, em geral, o valor do vetor deslocamento é sempre menor do que a distância escalar. Quando você está numa balada, numa festa, e não vai dirigir de carro porque tomou um guaranazinho ou tomou um vinho, você vai pedir, sabe o quê? O Uber. Aí você pede um Uber, ele vai calcular a trajetória. Puxa, vai dar para chegar em casa R$10.
Porque o Uber, quando coloca no GPS, ele vai colocar lá a localização que vetorial. Ele vai pegar a menor distância dali para sua casa e pega até umas informações que existem no satélite de congestionamento. Essa é a aplicação vetorial no dia a dia, Aninha. É a tecnologia vetorial. Meu povo, aceleração vetorial instantânea. A aceleração serve para medir a variação da velocidade. A velocidade pode variar de duas formas. Ela pode variar em direção e pode variar em módulo. É por isso que nós temos na cinemática vetorial a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. A aceleração centrípeta, gente, é aquela que indica a variação na direção do vetor velocidade. Existe a aceleração centrípeta sempre que tiver uma curva. A aceleração centrípeta, pelo próprio nome, ela é voltada para o centro. Não existe a aceleração centrípeta em movimentos o quê? Retilíneos. A aceleração centrípeta, ela mede a variação da direção do vetor velocidade. Gente, olha o design. Olha o objeto descrevendo uma trajetória curvilínea, circular. Olha no ponto P o vetor velocidade tangente. Um instante para o pensamento. Nesse ponto P, em espanhol, chico, onde está a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, ela está voltada para o centro. A aceleração centrípeta, ela é perpendicular, ela é ortogonal ao vetor velocidade. Vetor tem uma direção tangente e a centrípeta sempre aponta para o centro. A observação que se faz é que a centrípeta é uma direção radial, perpendicular. Característica da centrípeta, vida íntima da centrípeta, módulo V2 sobre R, direção perpendicular, 90 graus a velocidade, e o sentido voltada para o centro. Só existe a aceleração centrípeta em movimentos circulares. Não tem aceleração centrípeta no movimento que é mesmo retilíneo. Então, meu povo, ficamos aqui com a tangencial para a próxima aula. Valeu, gente! Até a próxima!